Muito bem, vamos retomando aqui o nosso estudo do livro Missionários da Luz, de André Luiz, Psicografia do Chico. Esse é o nosso segundo encontro do capítulo 19, Passes, o nosso penúltimo capítulo desse livro. Lembrando que assim que terminar, nós já iniciaremos o livro Obreiros da Vida Eterna. É a quarta obra da coleção Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. Então aqui nós iniciamos então esse estudo sobre os passes. André Luiz, então, junto a Alexandre, participando de uma atividade numa instituição onde Alexandre prestava serviços. E ali então ele conheceu um pouco dos bastidores desse trabalho, né, dessa capacidade radiante, como ele chama aqui no livro. E ele falava então, né, dos trabalhadores encarnados e dos desencarnados também. E mostrava ali um grupo de 5 espíritos vestidos de túnica branca que eram responsáveis por esse trabalho. O que Alexandre chamou a atenção era exatamente com relação à qualidade moral desses trabalhadores, tanto encarnados como desencarnados, além da capacidade técnica também que eles precisam apresentar. 2 casos foram analisados, um caso de uma senhora que trazia sobre o coração, né, uma mancha escura, foi tratada então com esse passe, e essa mancha acabou surgindo por causa de um conflito que ela teve na casa dela, e aí então gerou aquela perturbação emocional, aquele desequilíbrio. Então ela foi tratada e essa mancha então foi totalmente retirada. André Luiz apresentou algumas questões para Alexandre, principalmente com relação à busca de ajuda em centros espíritas, levantando 2 hipóteses. Primeiro, se não houvesse nenhum encarnado com qualidades morais suficientes para ajudar, se seria possível pegar ali uma pessoa comum que passasse por perto. O que foi chamado a atenção é que todo o merecimento é atendido para aquele que precisa, e que mesmo que ela não fosse espírita, ela receberia essa assistência em outras instituições, bastando apenas a boa vontade para buscar ajuda e boa vontade por parte daquele que oferece ajuda, mesmo que não tenha essa capacidade. E depois também falando sobre um outro caso, né, que surgiu também, de um senhor que tinha ali um temperamento muito forte, e isso fazia com que na região do fígado tivesse também essa mesma mancha, né? Então foi feito esse trabalho. E o que mostrou também é que de pouco adianta o auxílio que recebe o doente se ele não se coloca à disposição, né, ou numa condição de tratamento, porque ele não tem a vontade de se melhorar. Então o trabalho acaba não sendo efetivo. Diz aqui então para o nosso estudo de hoje, né? Permanecia tão surpreso com o ensinamento que não ousei dirigir-lhe qualquer interrogação. Anacleto, que era ali o assistente que orientava André Luiz, enquanto Alexandre realizava outros trabalhos, Anacleto continuou de pé e aplicou-lhe um passe longitudinal sobre a cabeça, partindo do contato simples e descendo a mão vagarosamente até a região do fígado, que o auxiliador tocava com a extremidade dos dedos radiantes e irradiantes, repetindo-se a operação por alguns minutos. Surpreendido, observei que a nuvem de escura se fizera opaca, desfazendo-se pouco a pouco sob o influxo vigoroso do magnetizador em missão de auxílio. O fígado voltou à normalidade plena. Bom dia, Arnaldo. Mais alguns minutos e nos encontramos diante de uma senhora grávida em sérias condições de enfraquecimento. Anacleto deteve-se mais respeitoso. Aqui, disse ele, sensibilizado, temos uma irmã altamente necessitada de nossos recursos fluídicos. Profunda anemia invade-lhe o organismo. Em regime de subalimentação, em virtude das dificuldades naturais que a rodeiam de longo tempo, a gravidez constitui para ela um processo francamente doloroso. O marido é parcamente remunerado e a esposa é obrigada a vigílias noite adentro, a fim de auxiliá-lo na manutenção do lar. A prece, porém, não representa para este coração materno tão somente um refúgio.
A par de consolações espontâneas, ela recolhe forças magnéticas de substancial expressão que a sustentam no presente drama biológico. Em seguida, indicou a região do útero e ponderou: observe as manchas escuras que cercam a organização fetal. Efetivamente, aderindo ao saco de líquido amniótico, viam-se microscópicas nuvens pardacentas vagueando em várias direções dentro do sublime laboratório de forças geradoras. Dando-me a perceber seu fundo conhecimento da situação, Anacleto continuou: se as manchas atravessarem o líquido, provocarão dolorosos processos patológicos em toda a zona do epiblasto, e o fim da luta será o aborto inevitável. Comovidíssimo, contemplei o quadro divino daquela mãe sacrificada, unida à organização espiritual daquele que lhe seria o filho no porvir. Foi o chefe da assistência magnética que me arrebatou daquela silenciosa admiração, explicando: não obstante a fé que lhe exorta o caráter, apesar dos seus mais elevados sentimentos, nossa amiga não consegue furtar-se de todo à tristeza angustiosa em certas circunstâncias. Há 6 dias permanece desalentada, aflita. Dentro de algum tempo, o esposo deve resgatar um débito significativo, faltando-lhe, porém, os recursos preciosos. A pobre senhora, contudo, além de suportar a carga de pensamentos destruidores que vem produzindo, é compelida a absorver as emissões de matéria mental doentia do companheiro, que se apoia na coragem e na resignação da mulher. As vibrações dissolventes acumuladas são atraídas para a região orgânica, em condições anormais, e por isso vemo-las congregadas como pequeninas nuvens em torno do órgão gerador, ameaçando não só a saúde maternal, mas também o desenvolvimento do feto. Estupefato ante os novos ensinamentos, reparei que Anacleto chamou um dos auxiliares, recomendando-lhe alguma coisa. Logo após, muito cuidadosamente, atuou por imposição das mãos sobre a cabeça da enferma, como se quisesse aliviar-lhe a mente. Em seguida, aplicou passes rotatórios na região uterina. Vi que as manchas microscópicas se reuniam, congregando-se numa só, formando pequeno corpo escuro. Sob o influxo magnético do auxiliador, a reduzida bola fluídico-pardacenta transferiu-se para o interior da bexiga urinária. Intensificando-me a admiração, o novo companheiro, dando os passes por terminados, esclareceu: não convém dilatar a colaboração magnética para retirar a matéria tóxica de uma vez. Lançada no excretor de urina, será alijada facilmente, dispensando a carga de outras operações. Então, antes da gente continuar, André Luiz tinha recebido como orientação, no início do capítulo, falando sobre a objetividade do trabalho dele. Isso porque cada um dos casos que eram apresentados, não havia um estudo mais detalhado de cada experiência vivida por esses encarnados. Então, no caso da senhora que teve uma discussão de família, não interessa exatamente por que a discussão aconteceu. O que importa foi a causa, que foi aquela concentração fluídica negativa que acabou acontecendo sobre o coração dela. A mesma coisa aquele senhor que tinha um temperamento bastante forte, por isso acabava provocando ali uma sobrecarga energética sobre o fígado. A mesma coisa também, não importa quem ele é, não importa quais são as suas experiências. Então André Luiz ele procurava ser bastante objetivo nesse trabalho, porque não dava tempo até para poder estudar, vamos dizer assim, o prontuário de cada um deles, né? Mas a gente lembra sempre que nesses casos em que nós vemos aqui atendidos por esse grupo, é importante, né, nós observarmos que toda a situação que nós encontramos, ela tem uma história. Chegamos até a falar sobre isso, né, de pessoas que ficam abandonadas nas ruas, pessoas que usam drogas. Temos comentado, né, atualmente
nos nossos estudos vários desses exemplos para poder trazer para nós uma ilustração. Então, quando nós encontramos uma situação como essa, objetivamente, nós fazemos aquele julgamento do que a pessoa é naquele momento. O que a doutrina nos possibilita é ter uma visão muito mais ampla, muito mais profunda daquele caso, percebendo que, embora nós não compreendamos os motivos que levaram aquela pessoa a estar naquela condição, naquele momento, nós sabemos que por trás daquela experiência tem uma história. E essa história precisa ser respeitada com toda atenção, com todo amor, com toda caridade. A mesma coisa acontece nesses casos, quando nós vemos aqui, então, todos eles que são atendidos em centros espíritas. Muitas pessoas chegam pedindo ajuda, seja no atendimento fraterno, seja no trabalho de passes, seja no trabalho de assistência social, seja ela como for. Então, sempre importante ver aquele espírito como um espírito imortal, e não simplesmente ver aquela pessoa, naquele momento, sendo julgada, muitas vezes de uma forma bastante dura, por parte daqueles que são os trabalhadores. Bom dia, Regina, bom dia, Tico Teco, bom dia, Arnaldo, bom dia, Dídima, bom dia, Lourenço. Foi então que se aproximou de Anacleto o servidor a quem me referi, trazendo-lhe uma pequenina ânfora que me pareceu conter essências preciosas. O orientador do serviço tomou-a zeloso e falou: agora é preciso socorrer a organização fetal. A alimentação da genitora, por força das circunstâncias que independem de sua vontade, tem sido insuficiente. Então já falou também aqui da questão da carência que essa senhora vivia, né? E nessa carência acabava então trazendo um prejuízo para a gestação por causa da alimentação precária. Anacleto retirou do vaso certa porção de substância luminosa, projetando-a nas vilosidades uterinas, enriquecendo o sangue materno, destinado a fornecer oxigênio ao embrião. Expressando minha profunda admiração pelo concurso eficiente de que fora testemunha, considerou o generoso auxiliador. Não podemos abandonar nossos irmãos na carne ao sabor das circunstâncias. Mormente, quando procuram a cooperação, precisa através da prece. A oração, elevando o nível mental da criatura confiante e crente no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita nossa tarefa de auxílio fraternal. Imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentam em toda parte, em nome do nosso Pai. Em vista disso, meu irmão, o homem de bem encontrará, depois da morte do corpo, muitos mundos de trabalho que o esperam e onde desenvolverá infinitamente o amor e a sabedoria de que possui os germes no coração. Importante essa consideração trazida por Anacleto, porque fala exatamente sobre o campo de trabalho no mundo espiritual, todas as possibilidades para que o espírito se desenvolva, quebrando principalmente, né, porque para nós parece ser algo muito óbvio, algo muito fácil de compreender, mas nós lembramos que essas instruções trazidas pelos espíritos, elas acabam ficando concentradas num pequenino grupo, um pequeniníssimo grupo aqui no nosso mundo físico, se comparado com as demais doutrinas, com as demais filosofias. Então nós pegamos aqui no nosso planeta, chegando ali a 7 bilhões e 200, 7 bilhões e 300 milhões de habitantes. Aqui no Brasil nós tivemos no último censo, em 2010, um grupo de aproximadamente 30 milhões de pessoas que se declararam como espíritas. 30 milhões num país que tem mais de 200 milhões, que ocupa ali um planeta de mais de 7 bilhões. Então nós vemos assim que aquela ideia de que o mundo espiritual ainda oferece o paraíso, o inferno, a ociosidade, a contemplação eterna, ou até mesmo nada para muitas pessoas, acaba mostrando então quantas oportunidades são oferecidas no plano espiritual para o trabalho, o desenvolvimento dos sentimentos, o desenvolvimento do intelecto, aquele sentimento de fraternidade que começa a se expandir. Quantos espíritos então chegam no mundo espiritual e precisam então ser apresentados a essas atividades, não importam quais sejam, mas dizendo que tem alguma coisa que pode ser feito para se melhorar. E aí então, né, chegando no mundo espiritual, é aquele trabalho, né, de desconstrução de tudo aquilo que se acreditava quando no mundo físico, para depois construir uma nova visão. E certamente quando nós vemos, por exemplo,
aqui no início do capítulo, dizendo que 5 entidades vestidas de túnica branca estavam ali prontas para fazer esse trabalho de passe, é o mesmo raciocínio que nós tivemos quando estudamos o livro Os Mensageiros. Quando então André Luiz, fazendo ali as suas visitas, chegou naquele galpão que vocês se lembram, vários espíritos adormecidos, os trabalhadores que estavam ali aplicando passes. Então, quando nós vemos essas personagens aqui no nosso livro, falando sobre as ocupações de cada uma, por exemplo, Anacleto, Alexandre, vemos ali essas entidades que para nós são anônimas, mas estavam ali prestando um serviço de grande valor, elas também têm as suas histórias. Então são espíritos que, quando encarnados, viveram num determinado local, tiveram as suas experiências, e agora no mundo espiritual estão ali prestando esse tipo de auxílio. Então mesmo esses espíritos que são simplesmente citados aqui no livro, sobre as funções que acabam exercendo, são espíritos bastante ocupados. E também bastante ocupados e que têm as suas histórias que devem ser consideradas. Muitas vezes com crenças que negavam o mundo espiritual e agora são colaboradores. Assim também vai acontecer com todos nós. Então, como foi colocado, né? Em vista disso, meu irmão, o homem de bem encontrará, depois da morte do corpo, novos mundos de trabalho que o esperam e onde desenvolverá infinitamente o amor e a sabedoria de que possui os germens no coração. Então é simplesmente aqui uma determinação já, chegando no mundo espiritual, veio para nós a grande surpresa. O Tico até colocou, né, quantos de nós entendemos o significado da túnica branca, né? Pois é, a mesma coisa também falando, até porque esses trabalhadores, eles precisam ter uma qualificação moral significativa, porque como eu comentei com vocês no nosso encontro anterior, mesmo que os encarnados apresentem as suas imperfeições para desempenharem uma tarefa tão sensível como é essa do trabalho de passes, né, que você está transmitindo fluidos para alguém que se encontra numa condição de desequilíbrio e aquilo que ele vai absorver será para o seu reequilíbrio. Então, se dependesse apenas dos nossos fluidos, nós simplesmente transmitiríamos os miasmas que nós guardamos. Mas aí então vêm os espíritos, nesse caso, que trazem realmente uma qualidade moral, uma qualidade técnica, para trabalhar esses fluidos dos encarnados e também, né, dos encarnados trabalhadores, como também desses encarnados que são os pacientes. Então, essa túnica branca tem podemos fazer essa interpretação com relação à pureza, com relação à elevação espiritual que eles apresentam nesse momento. Em seguida, diz aqui para nós o texto, Anacleto passou a atender um cavalheiro cujos rins pareciam envolvidos em crepe negro, tal a densidade da matéria mental fulminante que o cercava. Aplicou-lhe passes longitudinais com muito carinho e, fim da operação, observou-me. Um dia compreenderá o homem comum a importância do pensamento. Por agora, é muito difícil revelar-lhe o sublime poder da mente. Já falamos sobre isso, né? Esse mundo sutil que nos envolve, para nós ele é muito abstrato, ele é muito ainda objeto de fé, e não para nós uma realidade, porque quando ele se tornar uma realidade, quando ele se concretizar e se solidificar nas nossas convicções, aí então tudo aquilo que nós fizermos, nós teremos o primeiro pensamento, que isso vai causar no meu corpo físico, através dessa mobilização de energias que eu estou provocando nesse momento. O chefe da assistência magnética ia estender-se, talvez em considerações educativas, mas um dos cooperadores do serviço aproximou-se e notificou-lhe atencioso. Estimaria receber a sua atenção num caso de 10ª vez, entre aspas. Trata-se do nosso conhecido, que apresenta graves perturbações no baço. Extremamente surpreendido, acompanhei Anacleto, que se dirigiu para um dos recantos da sala. À nossa frente estava um cavalheiro idoso, que o orientador examinou com atenção. Por minha vez, observei-lhe o fígado e o baço, que acusavam enorme desequilíbrio. Lastimável, exclamou o chefe do auxílio, depois de longa perquirição. Entretanto, apenas poderemos aliviá-lo. Agora, após 10 vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo, até que adote nova resolução.
e, dirigindo-se ao auxiliar, acentuou: poderá oferecer-lhe melhoras, mas não deve alijar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Nossa missão é de amparar os que erraram, e não de fortalecer os erros. Percebendo-me o espanto, Anacleto explicou: nosso esforço é também educativo, e não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. Nas normas do serviço que devemos atender, nessa casa, é imprescindível ajuizar das causas na extirpação dos males alheios. Há pessoas que procuram o sofrimento, a perturbação, o equilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências de seus próprios atos. Quando encontramos enfermos dessa condição, salvamo-los dos fluidos deletérios em que se envolvem por deliberação própria, por 10 vezes consecutivas a título de benemerência espiritual. Todavia, se as 10 oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções superiores para entregá-los à sua própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmos. Poderemos aliviá-los, mas nunca libertá-los. Depois de ligeira pausa e sentindo que eu não me atreveria a interromper os preciosos ensinamentos, Anacleto prosseguiu: este homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades espiritualizantes, é portador de um temperamento menos simpático, por extremamente caprichoso. Estima as rixas frequentes, as discussões apaixonadas, o império de seus pontos de vista. Não se acautela contra o ato de encolerizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que lhe desfrutam a companhia. Tornou-se, por isso mesmo, o centro de convergência de intensas vibrações destruidoras. Veio ao nosso grupo em busca de melhoras, e desde há muitas semanas buscamos orientá-lo no serviço do amor cristão, chamando-lhe a consciência à prática de obrigações necessárias ao seu próprio bem-estar. O infeliz, porém, não nos ouve. Adquire ódios com facilidade temível e não percebe a perigosa posição em que se confina. Frequenta-nos há pouco mais de 3 meses e, durante esse tempo, já lhe fizemos as 10 operações de socorro magnético integral, alijando-lhe as cargas malignas não só dos pensamentos de angústia e represália que ele provoca nos outros, mas também dos pensamentos cruéis que fabrica para si. Agora temos de interromper o serviço de libertação por algum tempo. A sós com a sua experiência forte, aprenderá lições novas e ganhará muitos valores. Mais tarde receberá de novo o socorro completo. Então nós vimos aqui, nesse ponto, bom dia Evandro, bom dia Dudu. Então nós vimos aqui nesse ponto a condição necessária, a colaboração por parte do atendido. Se nós vemos isso, como já comentamos outras oportunidades, como nós vemos isso nos consultórios médicos, alguém chega ali com uma determinada queixa, o médico então traça ali o seu diagnóstico e passa um tratamento e oferecendo também as recomendações, que ele deve se comportar dessa forma, que ele deve mudar os seus hábitos, que ele deve administrar a medicação, que ele deve se submeter a determinado tratamento e tudo mais, que o resultado positivo virá de um modo geral. Só que se o paciente ele é rebelde, ele então, por exemplo, no caso de uma questão gástrica, tem problemas estomacais, problemas intestinais, e aí, então o médico prescreve para ele ali uma mudança de dieta, encaminha para uma nutricionista, e ele recebe todas as orientações para mudar os hábitos para ter uma vida mais saudável. Mas ele simplesmente nega. Ele quer que o problema seja curado, mas infelizmente ele acaba tendo ali uma conduta contrária. E isso trazendo para ele grandes prejuízos. Então acontece muitas vezes de médicos que simplesmente descartam os pacientes. Descartam no sentido de dizerem que não podem fazer mais nada. Seria interessante se ele procurasse um outro profissional. A mesma coisa acontece nos consultórios de psicologia. O paciente vai e insiste naquela questão, o psicólogo, olha, eu não posso fazer mais nada por você.
E aí então, claro, que ele é criticado, que ele é apontado, mas na verdade o grande problema se encontra exatamente com o paciente. Aqui, quando nós falamos agora, saindo dessas questões físicas, saindo dessas questões psicológicas, entrando agora nesse universo moral, acontece da mesma forma. Em atendimento fraterno, nós temos casos em casas espíritas, e isso já aconteceu no nosso trabalho aqui no ambiente virtual, uma pessoa que escreve 50 vezes a mesma coisa. Você dá um retorno, traça ali algumas orientações, alguns esclarecimentos e orientações para que ela possa modificar aquela situação, e ela traz de novo ali um relato dizendo que está acontecendo a mesma coisa sem qualquer mudança de conduta. Chega uma hora que simplesmente já não tem mais nada para fazer e os e-mails então acabam sendo ignorados, lamentavelmente. Então ela acaba ficando, como nós vimos aqui, a própria sorte. Vai ser um sofrimento, vai ser algo doloroso, que vai gerar inicialmente aquela certa revolta, mas é o que precisa ser vivido para que a pessoa possa despertar. E nós temos os casos, inclusive, né, que se estendem, porque aqui nós estamos vendo situações imediatas, né? Alguém que tem ali um temperamento dessa forma, acaba gerando esse problema no seu corpo físico, então são, conforme Kardec traz para nós, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Bem-aventurados os aflitos, são as provas atuais, são as expiações atuais que a pessoa cria. As dores atuais, as aflições atuais que ela acaba trazendo. Agora nós temos aqueles casos em que, se estendendo um pouco mais, né, abrangendo um pouco mais essa questão, aquelas pessoas que trazem de uma encarnação passada problemas atuais e os espíritos, observando essas dificuldades, não podem interferir, porque isso faz parte do seu aprendizado. Ela apresenta ali uma doença, ela apresenta ali uma dificuldade de uma ordem material, de uma ordem emocional, social, seja lá como for, e então eles não podem mudar esse quadro, porque depende dela a despertar, mesmo que isso seja possível. Mas do momento em que se tira aquela dificuldade, ela acaba voltando. Nós já vimos inclusive um texto, uma psicografia, que fala, não me recordo exatamente qual livro que nós lemos, mas de uma mãe. Eu acho que era um dos áudios que nós ouvimos, se não me engano. Era uma mãe que fazia ali um pedido de auxílio para o filho, que se encontrava acamado, com dificuldades, com dores e tudo mais, e ela então intercedendo pelo filho, com aquela insistência toda, então os espíritos concederam esse auxílio, e o filho então ficou bom. E ele tinha ficado acamado exatamente por causa de condutas desequilibradas. E aí então, no momento em que ele ficou curado, ele voltou e fez a mesma coisa, trazendo uma situação mais grave. Eis aí então a questão que nós colocamos. Não nesse caso, Tico Teco, né? Foi Kardec, porque os textos que Kardec desenvolveu lá no Evangelho, muitos textos são reflexões dele, embora seja inspirado e tudo mais. Agora nós temos ali a parte dos espíritos, né? Então essa foi a contribuição que Kardec teve desenvolvendo muitos dos temas que são apresentados. A Cindy colocou, foi uma mensagem que você leu, não lembro o autor. Eu acho, Cindyzinha, que foi um áudio daqueles que nós ouvimos de introdução. Se eu não me engano, foi um áudio. Mas, enfim, né, tá ali para nós, para ajudar. Tá ali para nós, só para poder ilustrar, né? Então, o que nós vemos aqui, nessa passagem que ele colocou para nós, exatamente isso, quer dizer, essa pessoa com 10 operações de socorro magnético que foi feita, né, que foram feitas, e simplesmente o indivíduo ignora porque ele mantém ali o seu temperamento. Então ele quer resolver os sintomas, mas ele não muda as causas. Esse é o grande problema, né? O Lourenço colocou para nós, é verdade que mães desencarnadas pedem espiritualidade que seus filhos encarnados sejam mortos, caso haja perigo do filho cair no crime. Não tem essa possibilidade, Lourenço, porque o livre-arbítrio ele faz parte das nossas experiências, né? Então, se fosse assim, cada vez que nós chegássemos numa condição de perigo e nós fosse provocado uma desencarnação para evitar que nós caímos no crime, nós teríamos ali então desencarnações em massa, né? Então, nesse caso, não. O que a mãe pode fazer é tentar fazer com que os espíritos sejam inspirados a tomarem a melhor decisão. Basta nós lembrarmos, por exemplo, que nós temos ali espíritos no plano espiritual que tentam interceder junto a espíritos que são protetores e tudo mais, para evitar, por exemplo, um suicídio.
E não pode ser feito, porque até para o suicídio, o livre-arbítrio ele é imperativo. A pessoa decide se ela quer ou não. Do contrário, então, seria mais fácil provocar a morte daquela pessoa para evitar que ela se mate. Aí nós vemos, então, o grande conflito de ideias que nós temos, né? Então, sempre assim, os filhos são, né, todos os espíritos, todos nós, somos então influenciados, orientados para seguirmos no caminho equilibrado. Se nós optamos por um caminho de crime, é o livre-arbítrio e virá então depois o aprendizado através das expiações, né? Não, porque não é possível fazer isso. Uma mãe pedir para matar o filho para evitar que ele caia num crime? Não. Né? Se isso, dentro da fundamentação doutrinária, não existe nada, a menos que isso seja de uma outra fonte que pode ser considerada apócrifa, né? Mas isso quebra completamente o livre-arbítrio. Se eu tenho livre-arbítrio para praticar aquele crime, como é que os espíritos podem me impedir de continuar vivendo aqui para evitar que eu caia nessa experiência? Né? Então precisa ver direitinho qual é a fonte, de onde saiu essa informação. Então o que as mães pedem, né, é a intercessão para que nós sejamos orientados e influenciados para seguir pelo bom caminho, mas não nesse caso com essa situação, né? Deixa eu ver aqui, o Braz lembrou, né? Chico, ao entrar numa penitenciária, viu o espírito de várias mães orando pela mudança de seus filhos, né? Aquela história que nós vimos na penitenciária aqui em São Paulo. Então, é isso que nós vemos, né? Então, o plano espiritual procura nos ajudar, mas depende muito também do próprio paciente promover a sua mudança, a sua reforma íntima. Profundamente edificado com o processo educativo, ousei perguntar: qual a medida de tempo estipulada para os casos dessa natureza? O interlocutor, porém, assumindo atitude discreta, contornou a resposta e respondeu: varia de acordo com os motivos. O efeito obedece à causa. Anacleto prosseguiu auxiliando, enquanto eu me perdia em profundas considerações de ordem superior. Depois de partir os laços carnais, compreendemos com mais clareza e intensidade a função da dor no campo da justiça edificante. Aquela permanência de minutos junto ao serviço de assistência magnética renovava-me as concepções referentemente a socorros e corrigendas. O Senhor ama sempre, mas não perde a ocasião de aperfeiçoar, polir e educar. Então nós vemos aqui essa experiência vinda através da dor. Então, se nós demonstramos ali uma rebeldia para a nossa transformação, virá então a dor para chamar, para despertar a nossa consciência. A Miriam colocou, né, pode ter sido uma interpretação limitada das mortes prematuras, né? Precisaria ver exatamente o texto, né, Miriam? Se você encontrar, Lorenzo, traz para nós que a gente vê de onde saiu essa informação e faz uma análise sobre ela à luz da codificação. Arnaldo colocou, né, conta-se que o irmão de Chico, José Xavier, por ter conquistado o amor, cobre uma multidão de pecados e pela não necessidade de obsessão que se aproximava, seu retorno ao plano espiritual foi providenciado com a permissão da lei divina, né? Nós tivemos também um caso, né, Arnaldo, que foi relatado na Revista Espírita, que deixa eu me lembrar o nome dele, é o senhor, não me recordo agora, mas ele era um dos colaboradores de Kardec. Ele acabou desencarnando como espírito feliz lá no livro Céu e Inferno, nas entrevistas. E nesse caso ele era muito empolgado, ele morava na Bélgica, se não me engano, em Bruxelas, e ele era muito empolgado com as pesquisas, né, que ele fazia em torno da doutrina espírita, e ele estava começando a trazer problemas para a divulgação da doutrina espírita no tempo certo e da forma certa. E ali então é explicado a Kardec que foi então providenciado a antecipação da sua desencarnação, porque ele se encontrava numa condição de bem, né, mas ele estava trazendo ali, né, estava antecipando o trabalho que deveria ser feito num tempo diferente. Então, quer dizer, há casos em que nós temos a prorrogação de uma encarnação, e assim como nós temos casos de uma antecipação, mas isso são exceções. A regra é exatamente ali cada espírito tendo o seu próprio tempo para viver as suas experiências, né? Então,
cada caso tem que ser analisado. E esses casos, como eu falei para vocês, são os casos de exceção. Porque, na verdade, nós criamos situações de antecipação da nossa desencarnação, mas isso vem exatamente como uma desencarnação precoce, né, uma prematura, né, antes do tempo que deveria ser cumprido. Então, né, teríamos que analisar todos os casos. A espiritualidade superior sabe o que faz em cada caso, certamente que sim. E continua para nós aqui, então, depois da dor, né? Foi Alexandre que, ao reaproximar-se de mim, chamou-me à realidade. Os trabalhos haviam terminado. Abraçando-me às despedidas, Anacleto acentuou: será sempre bem-vindo. Volte ao nosso setor quando quiser. Seu concurso ser-nos-á valioso estímulo. Não encontrei expressões para corresponder-lhe à generosidade humilde, mas creio que devotado auxiliar compreendeu meu olhar de profundo reconhecimento. E acompanhando meu instrutor de volta à nossa colônia espiritual, reconheci que meu entendimento se dilatava, como se nova fonte de luz me borbulhasse no coração. E aqui então termina esse capítulo 19, e André Luiz, então, no capítulo 20, intitulado Adeus, já traz então aqui as suas últimas considerações dessa obra, né? Vamos em frente então aqui. O que então que nós vimos aqui sobre, né, só para poder fechar o raciocínio, o que nós vimos aqui sobre o trabalho de passes, né? Primeiro então, lembrando que o passe, essa irradiação, essa capacidade radiante, né, que os espíritos têm então de transmitir os seus fluidos àqueles que precisam para uma recomposição, um reequilíbrio, para tratar ali de questões físicas principalmente. Então esse trabalho é feito em conjunto dos espíritos desencarnados como os trabalhadores encarnados. Foi chamada a atenção aqui por André Luiz sobre a necessidade de nós nos qualificarmos moralmente, principalmente, como é colocado aqui por Alexandre, dentro do campo das emoções. Porque a vida que nós levamos, a vida ela é muito provocativa nas mais variadas situações, né? Na vida pessoal, na vida social, afetiva, de todas as ordens, e aí então nós acabamos nos desequilibrando. Então, para aqueles que trabalham com passe, a quem é dedicado esse capítulo, fala da grande responsabilidade que se deve ter na manutenção do equilíbrio das emoções. Obviamente, né, não precisa nem se falar sobre a elevação moral, a reforma íntima, mas esse é um trabalho gradual, e como foi colocado também aqui por Alexandre, a André Luiz, falava que todos nós, embora sejamos imperfeitos ainda, temos condições de trabalhar em prol do próximo, no campo da assistência. E André Luiz tinha perguntado se pessoas imperfeitas, né, encarnados imperfeitos, poderiam ajudar aqueles que precisam, mesmo nessa imperfeição. E aí, então o que foi dito para ele é que se nós dependêssemos apenas de espíritos bons, de espíritos já depurados, mais elevados, né, nós não teríamos evolução, nós não teríamos auxílio no nosso mundo. Então todos nós, tendo ali como ponto inicial a boa vontade, já nos colocamos na condição de servidores. A partir dali, conscientizando-nos desse papel, vem ali o aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento moral, aperfeiçoamento emocional e o aperfeiçoamento também físico. Lembrando, né, ele falou sobre as dietas, falou sobre as substâncias, falou sobre a saúde orgânica, porque de nada adianta alguém que precisa ser tratado se colocar na condição de atendente. Vai somente agravar a sua condição, né, porque doando fluidos numa condição em que ele precisa, só vai trazer ali um prejuízo maior. Então o que se destaca aqui nesse trabalho, muito mais do que os relatos que André Luiz trouxe para nós, é o nosso preparo para essa tarefa. O preparo como paciente, o preparo como atendente e o preparo como espírito também. Então são os 3 níveis que nós encontramos dentro dessa tarefa e todos precisamos então estar ali em condições de receber esse auxílio. Lourenço colocou para nós, né, no caso de Chico Xavier, é verdade que o espírito Emmanuel estava autorizado a matar o Chico caso o grande médium se recusasse a continuar escrevendo após ter ameaçado parar por estar exausto e concluir.
o livro número 100, nenhuma informação a esse respeito, Lourenço. Né? Até porque também o trabalhador, na verdade, mais uma vez a gente fala do livre-arbítrio, né? O trabalhador, ele cumpre aquilo que ele quer no tempo que é determinado. Se por acaso ele se desvia, ele vai responder por esse desvio, por aquilo que ele não apenas fez, mas também por aquilo que ele deixou de fazer. Então também não consta nenhum tipo de informação a esse respeito. Na verdade, eu desconheço essa informação. Então, ficamos ali, né, como sendo ali mais uma especulação, a não ser que haja ali uma fonte confiável que possa trazer para nós essa informação. Fonte é essa que pelo menos eu desconheço. Então a despedida aqui de André Luiz. Esperava a continuidade de meus novos estudos em companhia de Alexandre. Todavia, com surpresa, o meu amigo Lísias foi portador de um convite que me destinara o caritativo instrutor. Tratava-se de uma reunião de despedidas. Então era o Lísias, 2 livros depois, voltando aqui ao nosso convívio. Li a mensagem pequenina e delicada, erguendo os olhos para o mensageiro. Despedidas? Perguntei. Esclareceu-me Lísias, presunçoso. Sim. Alexandre, como acontece a outros orientadores da mesma posição hierárquica, de quando em quando se dirige a planos mais altos, desempenhando tarefas de sublime expressão que ainda não podemos compreender. Creio deva partir amanhã, em companhia de alguns mentores que lhe são afins, e deseja apresentar despedidas aos colaboradores e aprendizes na próxima noite. E os trabalhos na crosta? Indaguei. Não é Alexandre um dos instrutores diretos de um dos grandes grupamentos espiritistas que conhecemos? O companheiro respondeu com segurança. Naturalmente já foi providenciada a substituição devida, de acordo com o mérito e aproveitamento da instituição a que você se refere. E sentindo talvez a mágoa que me invadira o espírito, Lísias comentou: o que lhe posso assegurar é que o venerável orientador não nos esquecerá. Dirigindo-se a tarefas mais altas, a única preocupação dele será o serviço de Jesus, com o enriquecimento de si mesmo para ser-nos mais útil. Entretanto, objetei, far-nos-á muita falta. Sinto que nos deixará em meio da tarefa, quando tanto necessitamos do seu concurso valioso para o aprendizado. Lísias percebeu a natureza passional de minha ponderação e redarguiu firme. Nada de egoísmo, André. Sabemos que Alexandre se ausentará em serviço, mas ainda mesmo que a sua excursão fosse muito longa e plenamente considerada ao repouso recreativo, cabe a nós outros, seus devedores, a participação da alegria de seus elevados merecimentos. É necessário examinar o bem que ainda se pode fazer, vibrando de júbilo e esperança com as realizações por vindouras, para não sermos indolentes e improdutivos. Não devemos, porém, esquecer o bem que se fez ou que recebemos, a fim de não sermos ingratos. Aquela observação teve a virtude de acordar-me a consciência. Coloquei-me no equilíbrio emocional indispensável, modifiquei a atitude íntima, reagindo contra as primeiras impressões que a notícia me causara. O bondoso amigo compreendeu, sorriu e acentuou. Ao demais, não podemos esquecer as obrigações que nos são próprias. O aprendizado, nos cursos diversos em que se apresenta, chega sempre a um fim, embora a sabedoria seja infinita. Precisamos demonstrar aproveitamento prático das lições recebidas. Que melhor testemunho de assimilação poderemos dar a um instrutor amigo que o de receber-lhe o campo de serviço em que a sua bondade nos iniciou, até que ele volte da provisória excursão? É verdade, exclamei. E, reanimado pela palavra esclarecedora do companheiro, conversamos por abençoados minutos, prometendo-me Lísias regressar ao crepúsculo, a fim de seguirmos juntos para a reunião referida. À noitinha voltava o prezado companheiro e pusemo-nos a caminho em agradável palestra. Contemplado de nossa colônia espiritual, o firmamento mostrava-se singularmente belo. Numerosas constelações brilhavam deslumbrantes,
e a Lua, muito maior do que a ser vista da crosta planetária, figurava-se mais acolhedora e tranquila. Distantes do bombardeio de raios solares que renovam a vida incessantemente, as flores exalavam um delicioso perfume, dançando de mansinho aos sopros de um vento leve. Muitos aprendizes de Alexandre, comentava Lisas alegremente, virão visitá-lo esta noite. Mantenhamo-nos à altura dos demais, conservando atitudes interiores de gratidão e serenidade. Concordava com o esforço, lembrando-me as sublimes lições recebidas. Alexandre sabia fazer-se amar, superior sem afetação, humilde sem servilismo, orientador sempre disposto, não somente a ensinar, mas também a aprender, atendia aos elevados encargos que lhe eram atribuídos, sem qualquer desvario do eu, profundamente interessado em cumprir os desígnios do Pai e em aceitar nossa cooperação singela, aproveitando-a. Em virtude da sua abençoada compreensão, aquele afastamento do instrutor, embora temporário, doía-me no espírito. Nessas disposições íntimas, contra as quais reagia prudentemente, alcançamos o belo edifício residencial onde se reuniria a afetuosa assembleia. É o que nós vemos aqui nessa passagem, é André Luiz fazendo um esforço para manter o equilíbrio, porque é aquela despedida, né, de alguém que vai realizar ali um trabalho, vai fazer uma viagem, uma missão, e a gente chora, querendo que ele continue por perto, querendo que ele fique próximo, né, e isso acaba depois acaba repercutindo de modo muito mais intenso no caso da desencarnação, já que a morte para nós tem uma imagem, né, de uma imagem definitiva de término, de fim de tudo, né? Então, nesse caso, André Luiz fazia esse esforço. Então, mesmo que ele, nesse caso, se apresente com essa disposição, né, de felicitar Alexandre e tudo mais, intimamente ele traz essa angústia. E no plano espiritual isso acaba depois se refletindo de um modo bastante claro. Então dificilmente nós conseguimos, né, dificilmente não, é impossível esconder dos espíritos mais elevados a nossa disposição íntima. Então André Luiz estaria sorrindo no rosto, mas por dentro trazendo aquela angústia dessa perda, né? Então, por isso, vem ali aquele grande constrangimento que a grande maioria dos espíritos acaba vivendo. Então. Antes de continuar, Lourenço colocou, né, não tenho acesso a fontes, né, por isso pergunto. Sem problemas, viu, Lourenço? A pior pergunta que a gente faz, a pior pergunta que existe é aquela que não é feita, né? Então sempre coloquemos as perguntas, a gente vai buscando as informações, porque é sempre fundamentar. É sempre importante fundamentar as questões que são apresentadas, as informações que chegam para nós. Nós vemos, né, nos tempos atuais, aqueles fake news, aquelas informações desencontradas, informações equivocadas, né, e nós vemos no meio espírita uma paixão muito grande dos espíritas, né, então querendo aumentar uma história, querendo potencializar uma determinada situação, muitas vezes fugindo um pouco do equilíbrio, né? Então, é importante sempre a gente saber quem disse, por que disse e como isso foi confirmado, né? É o ponto fundamental para todos nós. Entramos. Surpreendeu-me o salão magnificamente iluminado. Não havia luxo decorativo no interior. Todavia, o lampanário em forma de estrelas, irradiando claridade azul brilhante, proporcionava ao ambiente uma expressão de misteriosa beleza que mistura com elevada espiritualidade. Delicados e simbólicos arabescos de flores naturais adornavam as paredes, dando-nos a impressão de alegria e bem-estar. Apresentado por Lísia aos diversos companheiros, certifiquei-me depressa do pequeno número de aprendizes que ali se congregariam. Compareceriam apenas os discípulos de Alexandre, com permanência eventual em nossa colônia, 68 colegas, inclusive 15 mulheres. Todos os presentes referiam-se ao mentor amoroso com palavras encomiásticas, não conheço essa palavra. Éramos todos nós grandes devedores do seu coração. Verificada a presença de todos os convidados,
veio até nós o benévolo instrutor, dividindo o carinho de suas saudações com cada um, sem desperdício de atitudes exteriores. Era o mesmo Alexandre, admirável e simples. Irmanado conosco, deixando-nos inteiramente à vontade, estendeu-se com todos nós individualmente a respeito de nossas tarefas. Entendeu-se com todos nós individualmente a respeito de nossas tarefas, estudos e realizações. Em seguida, com toda a naturalidade, começou a falar-nos em tom paternal. Sabem vocês o objetivo da presente reunião. Quero apresentar-lhes minhas despedidas em virtude da ausência temporária a que sou compelido por elevadas razões de serviço. Notei pelo olhar dos circunstantes que a maioria partilhava comigo o mesmo desgosto. Devíamos intensamente àquele espírito sábio e benevolente. Depois de pequena pausa, continuou. Conheço a pureza do amor que vocês me dedicam e estou certo de que não ignoram a extensão da estima que lhes consagro. É natural. Somos amigos na mesma empresa do bem e associados felizes na execução da divina vontade. Companheiros de luta construtiva. Pesar-nos-ia, sobremaneira, a separação de agora, não obstante efêmera, se não guardássemos no âmago da luz, no âmago da alma, a luz do esclarecimento. Nesse ponto Alexandre fez longo intervalo, descansando seus olhos nos nossos, como a perscrutar-nos o íntimo, e prosseguiu. Alguns colaboradores, a quem muito devo, endereçam-me apelos para que permaneça em nossa colônia de trabalho, gentileza que agradeço, comovido. Não vibre em minhas palavras qualquer prurido de personalidade, mas a estima recíproca e fiel a que nos devotamos. Urge considerar, porém, meus amigos, que esse servo humilde não deve absorver o lugar que Jesus deve ocupar em suas vidas. É muito difícil descobrir o amor sem jaça, e a ele nos entregamos sem reservas. E porque essa dificuldade é flagrante em todos os caminhos de nossa evolução, quase sempre incidimos no velho erro da idolatria. É bem verdade que nos encontramos numa assembleia de corações simples e amigos, e que não cabem nessa sala vastas e maciças considerações filosóficas, para restringirmos-nos ao abençoado setor do sentimento. Mas não posso ver fugir a oportunidade de sérias reflexões em torno do problema dos laços sagrados que nos unem, sem algemar-nos uns aos outros. Nossa estrada de aperfeiçoamento, bem como a senda de progresso da humanidade terrestre, em geral, tem sido tortuoso caminho no qual pisamos sobre os ídolos quebrados. Sucedem-se nossas reencarnações e as civilizações repetem o curso em longas espirais de recapitulação porque temos sido invigilantes quanto aos caminhos retos. Verificando-se nova pausa em sua afetuosa e significativa exposição, observei que profundo respeito nos identificava a todos, em face da palavra venerável. Temos criado muitos deuses à parte, continuou o instrutor comovido, para destruí-los muita vez em profundo desespero do coração, quando a realidade nos dilata a visão ante o horizonte infinito da vida. Na procura do conforto individual, em face de problemas graves de nossa vida, raramente encontramos a solução, e sim a fuga, da qual nos valemos com todas as forças de que somos capazes para adiar indefinidamente a ação imprescindível da corrigenda ou do resgate. Virá, porém, o dia da restauração da verdade, o momento de nosso testemunho pessoal. Ele pausou em nós o olhar muito lúcido, onde víamos o reflexo de serena emotividade, e depois de longa pausa retomou as elucidações das despedidas. É por isso, meus amigos, prosseguiu em tom fraterno, que o orientador consciencioso de sua tarefa não pode fugir aos imperativos da evolução de seus tutelados. De quando em quando é necessário deixar o discípulo entregue a si mesmo, ainda que as mais belas notas de carinho nos surgiram
nos sugiram o contrário. Junto do instrutor, o aprendiz quase sempre apenas observa a distância, porém experimenta e age vivendo o que aprendeu. É indispensável desenvolver os valores ilimitados inerentes a cada um de nós, guardados como divina herança no potencial de nosso mundo íntimo. A proteção inconsciente, que subtrai o protegido ao clima de realização que lhe é próprio, elimina os germes do progresso, da elevação, do resgate individual. Estabelecer a dependência dessa ordem é criar o cativeiro do espírito, que anula nossa capacidade de improvisação e estimula os vícios do pensamento. Fujamos ao condenável sistema de adoração recíproca, em que a falsa ternura opera a cegueira do sentimento. Respeitemo-nos mutuamente na qualidade de irmãos congregados para a mesma obra do bem e da verdade, mas combatamos a idolatria. Bem-queiramo-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Todavia cooperemos contra a insuflação do exclusivismo destruidor. Somos depositários de grandes lições da vida superior. Pô-las em prática, estendendo mãos amigas aos nossos semelhantes, é o nosso objetivo fundamental. Cada um de vocês tem obrigações em separado nos setores diferentes da atividade espiritual. Durante alguns meses estivemos quase sempre juntos, quando a oportunidade permitia. Associados na mesma experiência, criamos laços santificados de amor que nos irmanam uns aos outros. Não podemos, porém, descansar sobre as comodidades do afeto. É preciso enfrentar as asperezas do serviço, conhecer a luta, testemunhar aproveitamento. Nunca me valeria da qualidade de instrutor para impedir o crescimento mental de vocês. A Terra, que nos é mãe comum, reclama filhos esclarecidos que colaborem na divina tarefa de redenção planetária. Há multidões por toda parte, escravas do bem-estar e da miséria, da alegria e do sofrimento, estranhas ao caráter temporário das condições em que se agitam. Todos vivem, mas raros espíritos de nosso mundo tomaram posse da vida eterna. Olha que frase importante que ele coloca, né? Todos vivem, mas raros são aqueles que tomam posse da vida eterna, ou seja, a consciência da imortalidade. O campo de trabalho é vastíssimo. Experimentem nele o que aprenderam, despertando as consciências que dormem ao longo do caminho. O aprendizado fornece-nos conhecimento. A vida oferece-nos a prática. Unamos a sabedoria com o amor na atividade de cada dia e descobriremos a divindade que palpita dentro de nós, glorificando a terra que guarda nosso concurso eficiente pelo equilíbrio e compreensão. Não faltam instrutores benevolentes e generosos, e além disso, vocês devem aplicar as lições que receberam, orientando igualmente seus semelhantes em luta e os companheiros ainda frágeis. Só as vítimas voluntárias da idolatria convertem a ausência num vácuo. Não, meus amigos, não alimentemos qualquer processo doloroso de saudade sem otimismo e sem esperança. Imenso futuro de realizações sublimes com o Pai espera cada um de nós. Edifiquemo-nos aceitando as experiências construtivas que nos convocam o esforço à possibilidade maior. Estimo profundamente a consolação individual, mas, acima de nosso conforto, devemos procurar a libertação com o Cristo. Incontestavelmente, a preleção era vazada de severidade afetuosa, que no momento não nos sabia bem ao coração, habituado às expressões de incessante carinho, mas tinha a virtude de acordar-nos para a verdade, chamando-nos a uma atitude de legítimo entendimento. Ainda aí, numa simples reunião de despedidas, Alexandre sabia ser grande e generoso, impondo-nos um equilíbrio que, de outro modo, não saberíamos conservar. Apesar da compreensão, tínhamos os olhos úmidos. A separação dos bons, não obstante temporária, é sempre dolorosa.
Na companhia dele havíamos aprendido sublimes ensinamentos. Forte e sábio, carinhoso e enérgico, exercitara-nos as asas frágeis nos grandes voos de novos conhecimentos. Comparando nossa situação anterior à presente, observávamos evidente melhoria geral. Como não lhe devemos, a ele, abençoado amigo de todas as horas, ilimitados testemunhos de amor? Creio que a maioria partilhava os meus pensamentos, porque Alexandre, dando a ideia de que nos ouvia as reflexões mais íntimas, acentuou: devemos ao Cristo, Jesus, todas as graças. Ele é o divino intermediário entre o Pai e nós. Saibamos agradecer ao Mestre as bênçãos, as lições, as tarefas. O espírito de gratidão ao Senhor alegra a vida e valoriza o trabalho dos servos fiéis. Em seguida, o instrutor levantou-se e, sorridente, abraçou cada um de nós, dirigindo-nos palavras de incitamento ao bem e à verdade, enchendo-nos de coragem e fé. Equilibrados pela sua palavra esclarecida, os aprendizes não ousaram pronunciar qualquer exclamação, filha da ternura indireta. Estávamos todos edificados em posição serena e digna. Epaminondas, o discípulo mais respeitável de nosso círculo, tomou a palavra e agradeceu, sobriamente, estampando nas afirmativas nossos sentimentos mais nobres e endereçando ao instrutor amigo nossos ardentes votos de paz e êxito na continuidade de seus trabalhos gloriosos. Vimos que Alexandre recebia nossas vibrações de amor e reconhecimento em meio de profunda emoção. Sua fronte venerável emitia sublimes irradiações de luz. Terminada a breve saudação do companheiro, pronunciou algumas frases de agradecimento que não merecíamos e falou: agora, meus amigos, elevemos ao Cristo nossos pensamentos de júbilo e gratidão, consagrando-lhe as inesquecíveis emoções de nosso adeus. Manteve-se de pé, cercado de intensa luz, safirino brilhante, e de olhos erguidos para o alto, estendeu os braços, como se conversasse com o Mestre presente, embora invisível, orando com infinita beleza. Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras de ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas, e perdoa as nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos nas lembranças de erros milenares, mas queremos agora, com todas as forças d'alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei, apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos. Ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior, conserva-nos em tua aspiração redentora,
no ilimitado amor que nos reservaste e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz para sempre. Assim seja. A comovedora prece de Alexandre fora a última nota do maravilhoso adeus. Saímos. Em torno as flores exalavam um agradabilíssimo perfume, a luz prateada da noite. E ao longe, no alto dos céus, brilhavam os astros, como fulgurantes corações de luz, em praias distantes do universo, emanados como nós uns aos outros, à procura das alegrias supremas da união com a divindade. Então aqui fechou o nosso... Bom dia, Andréia. Fechou aqui o nosso capítulo a Deus, né? Então o que nós vemos é esse apego que André Luiz coloca aqui para nós, algo muito presente na nossa vida, né? Quando nós ali temos uma relação de amizade, uma relação de carinho, toda despedida é muito dolorosa. E no caso de André Luiz, né, realizando aqueles trabalhos tão importantes, ele se sentia, na verdade, completamente incompetente para fazer aquilo por ele mesmo. Mas então Alexandre, nessa prece, chama a atenção não apenas dele, mas de todos os outros colaboradores, para que confiem naquilo que aprenderam, na boa vontade que mostraram nesse tempo, né, que estiveram ali sob a tutela do instrutor. Então, essa despedida, sempre dolorosa, acaba mostrando também que todos os espíritos seguem ali sua trajetória de evolução. Como nós vimos, né, ontem, estudando lá no Livro dos Espíritos, sobre os espíritos protetores, os espíritos, os anjos guardiões, né? Então, que eventualmente eles também seguem suas trajetórias. E aí, então, naquele caso, né, que nós vimos, aquele que é um instrutor de um determinado indivíduo acaba sendo substituído por outro do mesmo quilate. E aquele que foi substituído, ele então segue ali os seus caminhos, né, de trabalho, de autoaperfeiçoamento. Então a gente lembra sempre que no plano espiritual a melhor forma de alguém se aperfeiçoar é trabalhando. Aqui no nosso caso, no mundo físico, nós temos a ideia de que o aperfeiçoamento vem apenas de uma instrução acadêmica. Um diploma é o suficiente para mostrar que o indivíduo se desenvolveu. Houve uma evolução intelectual, não tenhamos dúvida disso. Mas a evolução do indivíduo, completo como ele é, se dará apenas na aplicação nobre de todo o conhecimento que ele possui. Assim para todos nós. Se nós não trabalhamos, se nós não aplicamos tudo aquilo que nós aprendemos na teoria, fica um conhecimento estagnado. Um conhecimento que apenas alimenta o nosso próprio orgulho. Mas quando ele é exercitado, nós não apenas aprendemos a pôr em prática aquilo que foi aprendido, né? Mas da mesma forma também nós aprendemos a humildade do trabalho. Porque mesmo que nós inicialmente nos equivoquemos na forma de desenvolver uma tarefa, esse equívoco vem do orgulho, vem da vaidade, porque eu sou, porque eu posso, porque eu tenho. Através desse trabalho contínuo, a gente vai desenvolvendo valores cada vez mais nobres, porque as próprias experiências da vida vão mostrando para nós aspectos diferentes de uma mesma realidade. E aí então nós aprendemos de uma forma global, e aí então vem o nosso desenvolvimento. Então, sem trabalho não há edificação. E esse trabalho nós devemos considerar trabalho que acontece em todas as ordens. É aquele trabalho profissional, por exemplo, que não é o fato de você ser contratado por uma empresa. O que vale muito mais é o modo como você trabalha. Você tem um trabalho doméstico, você tem um trabalho social, um trabalho caritativo, não importa. O que importa para nós é sempre o modo como nós trabalhamos. É esse aperfeiçoamento moral que deve ser levado em consideração no nosso crescimento. Tic-Tac colocou, um amigo dizia muito que diploma é uma promessa e não uma garantia. Sim, é um diploma, né? E muito sabe as palavras de Tic-Tac, porque é aquela promessa que você tem o conhecimento. Mas para você fazer com que haja de fato uma realização, depende muito mais, né, da sua boa vontade, das suas iniciativas, dos seus esforços. Então, utilizemos sempre esses ensinamentos para avaliarmos tudo aquilo que nós fazemos no mundo hoje. Não importa o que eu faça, importa é como eu faço. Porque eu posso fazer algo grandioso aos meus olhos, mas extremamente egoísta intimamente. E eu posso fazer algo pequeno na minha visão, mas extremamente nobre na forma como eu me dou para esse trabalho. Então,
nessas despedidas aqui, Alexandre então chama a atenção de todos os colaboradores que agora então podem começar a trabalhar de fato, pondo em prática todo aquele conhecimento que foi absorvido. O nosso próximo livro então é Nos Obreiros da Vida Eterna. Nós teremos então na semana que vem uma introdução para conhecermos um pouquinho mais sobre a história que nós vamos desenvolver, e já iniciamos também em seguida a essa apresentação. Então, meus amigos, encerrando por aqui, mais um livro para a nossa coleção, né? Nós estamos com uma estante bastante cheia de livros que foram estudados, né? Inclusive livros que foram reestudados. Então esse é mais um para a nossa coleção. Então temos ali um grande aprendizado guardado, né, em nossas mentes, e agora cabe fazer com que esse conhecimento desça para os nossos corações, porque aí então